Se eu te perguntasse qual o jogo mais bizarro e atmosférico que você conhece, o que você responderia? Bem, eu tenho uma resposta bem clara a essa pergunta. Para mim, esse jogo é Bully. Bully, que é um jogo simplesmente magnífico da Rockstar e que me tirou horas de sono e de gameplay, é também um dos jogos mais bizarros que existem. E também um dos melhores jogos da Rockstar, na minha opinião. E hoje eu vou te dizer por que ele merecia uma continuação. Jimmy Hopkins, que aparentemente é um valentão que não tem coração nenhum, você entra na pele desse personagem. Logo de início você já é largado no internato, que são aquelas escolas que você estuda e tem moradia. Ou seja, você vive lá, é como se fosse um reformatório, um presídio. Cara, é bizarro. Aqui no Brasil, eu nem sei se tem escolas assim no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem de monte. São chamados internatos, como eu já comentei. E só o fato do jogo se passar aí torna muito bizarro, porque se você parar para pesquisar histórias, né, especialmente quando lida com adolescentes em lugares onde ficam presos com a supervisão de adultos, cara, tem margem para ter muita coisa bizarra aí. E a Rockstar já fez um jogo onde teria essa liberdade para fazer isso. E Bully é um jogo que trata de temas aparentemente sensíveis, né? Aparentemente não, o tema de bullying é algo realmente sensível, o bullying tem que ser levado a sério mesmo. Só que o jogo, ele não lida isso de uma forma a favor do bullying, muito pelo contrário. O bullying aqui nesse jogo é totalmente visto como algo ruim, tanto que o teu personagem, o Jimmy Hopkins, o primeiro capítulo dele, as primeiras pessoas que ele enfrenta naquele jogo são os bullies, são os praticantes de bullying. Então isso é algo interessante de se comentar aqui, porque o jogo Bully, quando lançou, até hoje, ele é banido em muitos países, e foi banido em muitos países inclusive. O Brasil era um deles. Então, mesmo com todo esse contexto de banimento do jogo, o jogo vendeu muito, o jogo foi muito jogado. Tanto que é uma das franquias mais conhecidas no mundo dos jogos. Franquia, na verdade, não. É hoje um dos jogos mais conhecidos do mundo. Você fala Bully para qualquer pessoa, qualquer um que joga videogame, ele vai saber reconhecer que jogo é esse. Inclusive, tem grandes chances dele ter jogado. Na época de Play 2, foi um dos jogos que eu mais joguei. E até hoje eu jogo. Esse jogo já me desprendeu várias horas. Era tão bom Eu não sei como foi a tua sensação de jogar esse jogo pela primeira vez, mas a minha é o seguinte, tinha um mercado aqui perto da minha casa e na frente tinha um tiozinho que vendia jogo de Play. Ele vendia 3 por 10, 3 jogos por 10 reais. E eu lembro que no dia que eu fui comprar Bully, eu comprei Bully, Resident Evil e Corrida Maluca. Bully, Resident Evil e Corrida Maluca. Cara, eu comprei 3 jogos tops, né? Mas enfim, não vamos devanear muito que você não quer saber sobre a minha vida. Vamos falar do tema do vídeo. Bully é um jogo incrível, sensacional. Toda aquela atmosfera que o jogo envolve é algo surpreendente. Você está na pele do Jimmy e aí você vai entrando no ambiente daquela escola, uma escola totalmente bizarra e totalmente fora dos padrões, uma escola onde normas não são seguidas e que vive muito de aparências externas, porque na verdade quando você começa a jogar e entrar no enredo daquela escola, você percebe que tem algo sombrio ali, e Bully é um jogo muito sombrio. Cara, se tu vai jogar aquele jogo de noite, eu digo na noite do jogo, mas pode ser também na noite da vida real, juntando os dois fica magnífico. Cara, quando a atmosfera daquele jogo de noite é uma coisa totalmente diferente. É como se fosse outro jogo. O jogo de dia é uma coisa e o jogo de noite é outra. Se tu pega sair com Bully de noite, por exemplo, tem uma igrejinha do Bully, um cemitério, se eu não me engano, uma igreja que tem um cemitério junto. Cara, se tu passa ali 1 da manhã, tem berros dentro daquela igreja. A atmosfera daquele jogo, os easter eggs que aparecem à noite naquele jogo é bizarro. É coisa de louco, assim. E como eu já comentei, a atmosfera do jogo de noite é uma coisa tenebrosa. Tu sai na rua, não tem quase NPC nenhum, assim como na vida real. Os NPCs que tem na rua, eles andam quase como em gangues e é extremamente bizarro. Tu vai mesmo naquela parte lá onde tem os Townies, vocês se lembram do Townies, que são os adultos rejeitados da escola?
onde tem os trailers, a parte bem pobre da cidade, aquilo ali é coisa de... é bizarrice, cara, é bizarro, um jogo totalmente bizarro. E tu vai entrando na lore daquele jogo, tu vai vendo algumas coisas assim que são surpreendentes, que se tu não pegar pra pesquisar, não parar pra prestar atenção, tu nunca ia te ligar, cara. Por exemplo, aquela missão que tu vai com o Gary mesmo, sabe, no início do jogo, quando o Gary te engana pra te levar pra um ringue de luta, que tu vai lutar contra o Russell, que é aquele brutamontes. Então, ali tem uma lore que diz que tem o Zelador, que inclusive ele aparece pouquíssimas vezes no mundo do Bully. Eu devo ter mais de 100 horas desse jogo, já zerei mais de 5 vezes, e eu vi eu me recordo de ver pouquíssimas vezes no jogo o Zelador. E tem uma lore por trás desse jogo, que o Zelador leva os estudantes pra lá e faz coisas horríveis com ele. Enfim, o jogo tem uma lore muito bizarra. Quem que não lembra também, por exemplo, do circo? Lá quando a gente ia no circo tinha aquela parte do show de horrores. Cara, aquilo ali é creepy demais. E também aquelas missões que tu só pode fazer à noite com o Jimmy. Aquela missão que tu tem que fazer pro treinador do time de futebol. Louco da cabeça, bizarro pra caramba. Negócio bizarro, tu vai jogar aquilo a primeira vez, tu fica... Caraca, mano. Aquela missão mesmo que tu tem que entrar na fábrica, lá pro final já do jogo, tu entra naquela fábrica bizarra. E a outra missão também, que tu tem que resgatar o jaqueta de couro, o cara do jaqueta de couro que foi preso, e tu entra num hospício, tu entra sorrateiramente no hospício pra resgatar esse cara, e tu começa a ouvir gritos dentro do hospício, barulho de serra. Tu entra numa salinha, tem um raio-x, tem umas motosserras, cara, é uns negócios muito bizarros. E esse jogo tem uma lore bizarra. Se tu parar pra perceber, quase todo jogo da Rockstar tem uma lore bizarra por trás, né? O Red Dead Redemption tem a lore das mulheres do Job, por exemplo, que é bizarro pra caramba. Tem a lore do Murder lá, que tu encontra o corpo todo embaixo da ponte, sabe? Cara, é uns negócios assim, e a Rockstar gosta de botar isso nos jogos dela. E Bully não é uma exceção, cara, né? Muitos jogos da Rockstar tem isso. Então, é um jogo que tem toda essa construção, um jogo que se trata com pessoas que têm uma idade reduzida, né? Porque o Jimmy não alcançou a maioridade, né? É um tema muito delicado, cara. É muito delicado. Tanto que se tu reparar em outros jogos da Rockstar, não tem crianças nos jogos da Rockstar. Somente no jogo do Bully que tem crianças que andam no mundo, né? Justamente por tu ser tu ser um adolescente. Justamente por isso que tem crianças. E se tu parar pra pensar, isso é bizarro. Esse jogo, por exemplo, não tem arma de fogo, né? Eu acho que é justamente por isso também. E é um jogo que consegue ter uma atmosfera totalmente diferente de qualquer outro jogo que eu já joguei. Eu não consigo associar Bully, a atmosfera do Bully, com nenhum outro jogo, cara. O jogo do Bully, o jogo do Bully é engraçado, né? Mas o Bully é um jogo totalmente diferenciado. E eu tenho certeza, pra mim, que se lançasse um Bully 2 a R$300, eu comprava. Sem sombra de dúvidas. Pra mim, foi um dos melhores jogos, uma das melhores experiências que eu já tive e ainda terei, porque eu zerarei esse jogo mais vezes, né? Eu gosto de fazer dormidão quando eu tô de folga, e aí eu chamo um amigo meu, a gente joga o jogo a noite inteira até zerar. É interessante esses jogos antigos do Play 2 que tu conseguia zerar em uma noite. Eu acho que falta mais disso. Jogos um pouco menores, com uma história mais, obviamente, completinha, que tu zera em uma noite, cara. Esse sentimento é muito bom. E eu tô no aguardo pro Bully 2. Saíram rumores que Bully 2 ia lançar, que a Rockstar tava com uma empresa terceirizada para fazer o jogo, só que eles queriam fazer o jogo, se eu não me engano, em 1 ano só, e eles queriam fazer que tu conseguisse entrar em todas as casas, em todos os edifícios, só que tava uma correria, eles viram que o jogo ia ser meia boca e acabaram não lançando. Mas é justamente por isso que eu acho que deve ter um Bully 2, porque é um jogo totalmente diferente, com uma atmosfera totalmente diferente, e outra, se a Rockstar lançasse Bully 2, ia vender muito, mas ia vender pra caramba. Mas é isso aí, o que você acha? Você tem a mesma opinião que eu?
Bota aí nos comentários. Esse foi um vídeo mais descontraído, eu queria conversar isso com vocês. E é isso aí, até a próxima, valeu!